contar para o senhor ingênuo Luciano Huck que quem lança a candidatura antecipada está sendo usado para fazer um tipo dessa coisa, né? Ele está achando que o pessoal que está falando para ele sair candidato está querendo realmente que ele seja presidente da República. Bom, mas isso daí é dos QIs da subzoologia, né, Rômulo? É outro departamento, né? O candidato, você sabe quem é o candidato, né, Pepe? Que a gente está convencido. Não, é o Moro. É o Moro. É o Sérgio Moro. O Sérgio Moro. É mesmo? A gente está achando que é o Moro. Disso. Pois é. É o Sérgio Moro aí que está sendo trabalhado. Ele já é candidato? Não, parece saiu na semana passada que ele ia se filiar a um partido, ao Podemos e tal, mas os movimentos que a gente está vendo é uma coisa interessantíssima que está acontecendo nas últimas semanas. A Lava Jato do Rio de Janeiro está sendo usada para enquadrar a Lava Jato de Curitiba. A gente acha, assim, em consonância, ou se não, sob orientação dos generais do GSI, porque desde 2014, quem dita a agenda política no Brasil é a Lava Jato de Curitiba, que é um pessoal meio aloprado, meio deslumbrado, Deltan Dallagnol, enfim, pessoas toscas. E a Lava Jato de Curitiba sempre pôde ser muito facilmente enquadrada com a história do Banestado Dário Messer, porque eles foram aqueles que cuidaram disso ou não cuidaram. Então, Sérgio Moro, o pessoal do gabinete dele, o pessoal do Ministério Público Federal do Paraná, os delegados, é tudo a mesma galera que saiu. Agora o Dário Messer, o Doleiro dos Doleiros, está preso no Rio, supostamente. Eu não acredito que ele está em Bangu. Mas, enfim, ele vazou providencialmente um print screen de conversa dele de WhatsApp com a namorada, falando que o cara, que como se fosse o decano da Força-Tarefa da Lava Jato, tal do procurador Januário Paluto, levava a tal da mesada lá ou pelo menos parte da mesada de $50 mil que ele paga mensalmente, mesada, lógico, desde o Banestado, aí no início, final dos anos 90, início dos anos 2000. Só que isso, o que a gente sabe? Esse dinheiro era distribuído também no gabinete do Moro. E aí, esse vazamento contido, falando assim, não, é ali na Procuradoria, que é esse pessoal mais aloprado, mostra que o Moro está sendo preservado, né? Então, isso aí é mais um elemento, assim, de que ele... Há outros planos para ele, mas justamente por isso, Pepe, olha que coisa incrível. Ele é o melhor candidato a substituto do Jair Bolsonaro, justamente por ser refém, por ele ter rabo preso na questão do Banestado. Ele está na mão dos Estados Unidos, que tem o dossiê do Banestado, e está na mão dos generais do GSI. Então ninguém melhor para ser presidente do que ele, que tem esse rabo preso. Então a gente está de olho nessa dinâmica, mas é uma frustração imensa nossa que o PT não tenha usado isso que poderia usar. Então você vê, o que a gente queria que acontecesse, como aconteceu na Argentina, não sei se você acompanhou isso, mas na Argentina, por que a Cristina Kirchner não foi presa? Isso eu acompanhei, claro. Então, por que ela não foi presa e por que ela pôde concorrer e pôde ganhar? Porque antes ela tinha imposto uma derrota tática lá no imperialismo com o caso da Lécio, que era o quadro da CIA do Mossad lá. Então ela jogou pesado. O PT poderia ter feito isso antes ainda, com o Dário Messer, que é mais importante ainda, e a gente levantou tudo aqui, a gente foi falando isso desde 2017. Eu vi que vocês levantaram tudo. Por que o PT não agiu? A pergunta do bilhão, enfim. Aliás, era uma das perguntas que eu ia te fazer, que é o seguinte: o artigo que você publicou no Asia Times tempos atrás, falando da questão do evangelistão do pó, a gente tem mais elementos ainda agora sobre isso, está tudo confirmadíssimo. Lá embaixo você repetiu o Piero falando o seguinte, né? Aquela história que o Lula tinha que procurar, por exemplo, dando a sugestão que ele procurasse na estadia, negócio da reunião dos BRICS, o pessoal da China e da Rússia. Pois é, eu mandei um recado, eu mandei um e-mail pro Celso. Vocês acho que mandaram. Não, eu te digo que ele leu no mesmo dia, assim, ou no dia seguinte. Pois é. Por um mês chegou, ele leu, com certeza. Agora você seguiu a sugestão. Mas não aconteceu nada. Pois é. E, inclusive, um sinal assim, né, na semana passada. Enfim, para bom entendedor, minha palavra basta, ele não foi, ao contrário do que ele tinha anunciado, a posse na Argentina. Eu tenho uma pergunta para vocês. Por que ele não foi à posse dos Fernandes? Bom, tem a versão oficial e as interpretações. A versão oficial, quer dizer, a oficial é a oficiosa. Ele não falou nada, né? Ele não falou nada. Não falou nada. Mas o que acontece? A oficiosa divulgada é que ele teria feito uma negociação via Celso Amorim com o general Mourão, que foi representando o Bolsonaro, para não ofuscar o general Mourão. Então, se ele fosse lá, ele ofuscaria. Mas, por exemplo, o Eduardo Jorge Vior... O Celso confirmou isso? Bom, o Celso não, mas a contraparte argentina a gente pode quase dizer que sim, porque o Eduardo Jorge Vior, nosso comentarista
da Argentina, ele é muito amigo do Tajana, que era o chanceler durante o kirchnerismo. E ele comentou aqui na semana passada assim, então a gente sabe, quer dizer, eu não vou falar que é a fonte dele, mas eu imagino que seja a fonte. Só que eu não acredito nessa versão, eu acho que essa versão divulgada para ser oficiosa. Por quê? No mesmo dia da posse, na terça-feira da semana passada, teve uma operação da Lava Jato indo para cima dos filhos dele, né, do Lulinha, e os 4 filhos estão investigados, então assim, uma coisa muito... Não existe coincidência em política. No mesmo dia? No mesmo dia, na terça-feira, e fora isso, o que aconteceu? O Alberto Fernandes, assim que eleito, fez o convite e o Lula falou, vou. Aí... Passou uma semana, 10 dias, surgiu plantado na imprensa que o Lula não poderia sair do Brasil porque o passaporte dele foi roubado, acho que 2 anos atrás. Eu já falei, a minha interpretação não tem elementos para dizer isso, mas o que eu acho? Na verdade, alguém que queria muito bem ao Lula simulou esse roubo, porque o passaporte ia ser apreendido. Aí, olha a história, disseram que botaram... Mas você pode ir para a Argentina com RG? Pepe Escobar. Pois é, não, primeiro eu estava na história do passaporte. Aí o que aconteceu? Disseram que botaram num carro, alguém quebrou o vidro do carro e levou o passaporte. Só que, desde os anos 90, mas isso é incrível, só o Dr. Expresso falou, ninguém fala. Desde os anos 90, toda a classe média brasileira que vai para Bariloche, você sabe que você viaja com RG pro Mercosul inteiro e países associados, Chile, Bolívia e tal. Então, não fazia nenhum sentido a história de que o Lula não poderia ir, porque o seu passaporte foi supostamente roubado. Então era uma plantação para tentar dar uma justificativa. E aí depois, então tô espalhando essa coisa do entendimento com o Mourão, eu não acredito. Eu acho que realmente não foi dado porque eles tinham medo do quê? Que ele fizesse o mesmo que o Evo Morales, pedisse um asilo e ficasse lá. E aí tem que ficar vulnerável para poder ou ficar sob ameaça ou até vir a ser preso de novo. Então, essa história aí tá muito mal contada, enfim, a nossa interpretação é essa. Certo, Piero? Qual foi a sua interpretação da não ida dele? Você que pedia para ele sair do roteiro. Ou então que ele chegasse lá e conseguisse ter conversas que não iam ser tão facilmente monitoradas como são aqui. Muito chefe de Estado, é verdade, bem lembrado, exatamente. Exatamente. Uma reunião onde você introduz uma vulnerabilidade, entendeu? Uma brecha na segurança aí, no esquema que eles estão montados. E a gente colocou o seguinte, a gente aqui elaborou, Pepe, o que a gente chama de navalha expressa, que é o seguinte, é o teste para você saber quem tá e quem não tá no esquema, né? Tem 3 navalhas, a gente falou que é o MAC 3, né? Que na verdade a gente tem o MAC 3. A primeira é se a pessoa fala ou não do Patriot Act Tabajara. Ninguém tá falando. Não, quer dizer, já avançamos, por exemplo, aí o Edgar Angel falou, o Bob Fernandes falou, um pessoal que tem um canal de humor que tem muitos seguidores, que chama Galãs Feios, falou, mas assim, dos órgãos de comunicação que orbitam o PT, não vamos nominar, ninguém fala, e pior ainda, tem um site no Brasil financiado pelo George Soros, assumidamente, que é o DCM. Eles, quando perguntados por espectadores nas lives, eles falam que é mentira, que não existe. Mas, meu Deus do céu, tem o link, você clica, tá na página da Câmara. Eles falam que é mentira, que isso é cascata, invenção, pagos pelo George Soros. Então, aí esse pessoal tá falando isso, tentando desacreditar, e quando alguém pergunta, falam que é teoria da conspiração, paranoia, etc, etc. Aí, os demais, né, não falam, os que orbitam o PT não falam, quando não desacreditam, como esse, né? Mas, então, a gente pensou, o Lula, no mesmo dia que ele leu o seu artigo, ele leu o artigo nosso com os projetos de lei e mostrando que o pessoal do PT no Congresso, junto com toda a oposição, não há exceção entre os partidos, todo mundo está abrindo as pernas para aprovação disso. A gente falou, bom, um bom medidor para saber o grau de margem de manobra do Lula fora da cadeia é isso. Se ele puder falar e pegar o perfil dele no Twitter com 1 milhão e cacetada de seguidores, falar, bom, o que é isso aqui e tal, essas leis, a gente saberia que ele está podendo afrontar. Não falando em ele tendo lido e compreendido certamente a importância, já mostra que ele não está muito seguro. Porque ele não está livre, Pepe, ele está solto a título precário. A ação que soltou ele foi uma ação genérica para todo mundo em segunda instância. E a ação que anularia tudo, que é a suspeição do Moro, foi jogada para as calendas, já foi para 2020 e tal. Então ele pode voltar a qualquer momento. E aí tem essa coisa da Argentina, que ele não pôde ir. A segunda navalha expressa é aquela que aqui é muito frustrante pra gente, que é a questão do Banestado e do Dario Messer, né? Então, ninguém no PT fala disso, porque teve uns prefeitos lá de interior de São Paulo que usou o esquema e tal, mas aí nisso você entrega o Brasil, entrega o Lula, volta pra cadeia, o que pesa mais? Ali a gente já tentou de todas as formas. O Dario Messer não soltou nenhuma bomba nessas últimas semanas. Não, tá totalmente limited. A gente adorou a expressão que você ensinou pra gente do limited hangout. Limited hangout total, né? Depois que você ensinou, eu não sei como que eu cheguei a 2019 sem conhecer essa expressão. Então, assim,
O Darío Messer está sendo totalmente operado ali para a questão paraguaia, né? Porque ele foi... Por que o Darío Messer apareceu e foi preso no Brasil? Para preservar o presidente do Paraguai, lá o Marito. Porque a direita estava saindo do barco e ia se juntar com a esquerda para derrubar ele no impeachment. Impeachment lá é uma coisa assim, né? 72 horas se resolve. E aí apareceu o Darío Messer do nada. A história é do Arco da Velha. Então, assim, ele apareceu em São Paulo, na casa da namorada e tal, foi preso. E aí o Darío Messer falou o seguinte... o pessoal falou o seguinte, bom, o Darío Messer aparecendo, ele tem os podres não só de todo mundo do Brasil, ele não opera só para todo o PIB brasileiro, ele opera também para o PIB do Paraguai. Então, era uma arma de dissuasão na mão do pessoal aqui para falar, não, e direita Paraguai não se assanhe, deixa o cara. E, de fato, o impeachment foi enterrado. Mas o Piero já lembrou uma vez, eu acho até foi uma vez que você teve aqui, que depois, nessa própria investigação, eles disseram que a tal da namorada cruzava todo dia, ou muito frequentemente, a fronteira, ali onde fica a sede do CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento das Fronteiras do Exército, né? Então, assim, é uma piada essa história que o cara apareceu. Estão dizendo que ele está em Bangu junto com o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, a gente tem documentos provando que em 2017, no segundo semestre, o pessoal que dizia que ele estava preso, o Sérgio Moro dizia que ele estava preso, ele não estava. Ele estava em Brasília solto, inclusive o editor-chefe da revista Época, então, fez uma entrevista com ele, foi ao Twitter e falou, eu fiz a entrevista com ele fora da cadeia. E tem, assim, ninguém fala sobre isso, só a gente fala sobre essa história. Que o Eduardo Cunha, muito possivelmente, até hoje não esteja preso, mas com certeza, no segundo semestre de 2017, não estava. O Eduardo Cunha, afinal? Não, então, a história é que ele tá todo mundo em Bangu. Todo mundo que pode explodir o Brasil. Então, Darío Messer é uma pessoa que pode explodir a Globo. Uau. O cara operou pra Globo, Darío Messer pode explodir a Globo. O Eduardo Cunha tem uma bancada de 150 deputados dele que estão na conta ônibus dele aqui na Suíça. Você vai me dizer que esses dois estão em Bangu, no Presídio de Segurança Máxima. E outra coisa, a gente sondou aí com a polícia no Rio de Janeiro. Todo mundo que tá em Bangu é só gente do esquema, gente que tem, assim, seus podres, que recebe grana. Então, assim, eles blindaram completamente pra você não saber quem tá, quem não tá, quem entrou, quem não entrou, quem sai, quem não sai. Então, tem muita desconfiança de que o Darío Messer não esteja em Bangu coisa nenhuma, e tampouco o Eduardo Cunha. O Sérgio Cabral, eu não sei, é outro VIP, aí esse eu não vou dizer se tá ou não tá, não posso dizer. Agora, esses dois, eu não acredito. E olha que interessante, como que o Eduardo Cunha conseguiu colocar a faca no pescoço do Sérgio Moro ali e não ser preso? Porque o Sérgio Moro fez a mesma coisa lá no Paraná. O presídio em que o pessoal da Lava Jato fica, ele fez uma limpa, botou só gente do esquema dele. Então você não tem como saber quem entrou e quem não entrou. Então o Eduardo Cunha, só que era interessante, eles plantavam na imprensa que o Eduardo Cunha, quando estava lá no complexo médico, era o médico penitenciário, não sei. O presídio lá no Paraná, o pessoal plantava, vira e mexe na imprensa, que ele estava sempre em isolamento, preso em isolamento, e tal, por alguma sanção disciplinar ou para dar uma punição exemplar. Todo mundo que entende de cadeia, e a gente conversa com o pessoal aí de agentes penitenciários, sabe que essa história de você botar a pessoa em isolamento é justamente para ela não ser vista, porque a pessoa que está em isolamento, ela não vai comer no bandejão, ela não pega o banho de sol e tal, então era para justificar por que ninguém via ele no presídio. E como foi que o Eduardo Cunha conseguiu chantagear o Sérgio Moro nesse sentido para não se ficar preso? Com a história do Darío Messer e do Banestado, porque o Darío Messer operava para o Eduardo Cunha e os dois, inclusive, tinham o mesmo banqueiro aqui em Zurique, no Banco BSI, que é um cidadão duplo nacional, suíço-espanhol, chamado David Moino. O que aconteceu? Esse cara tem vários clientes brasileiros e no final de 2017, ele, de maneira muito burra, foi fazer uma viagem para o Brasil de captação de clientes. Aí o Sérgio Moro aproveitou a oportunidade, falou, o Eduardo Cunha tá me chantageando com a história do Banestado, eu vou pegar o banqueiro dele. Pegou. O cara tá preso desde o final de 2017 em São Paulo, em prisão domiciliar com a família, sem ganhar dinheiro, porque ele não tá trabalhando. Quem banca? Follow the money. Quem tá bancando esse cara lá em São Paulo com a família? Então, assim, tem várias coisas para serem exploradas, mas o rabo preso coletivo impede, ninguém faz nada, apesar dos nossos apelos aqui. Né, Piero Leiner? A nossa frustração. Não, mas eu acho que aí tem um cálculo que o PT faz, e eu não conheço os membros, mas eles estão desde sempre convictos de que eles estão no jogo em 2020, 2022, que eles vão ganhar a eleição. Enfim, é uma aposta nessa via, você está entendendo? Dá para esperar, Piero? Dá para esperar 2022? Então, esse é o X da questão, porque se vier para o jogo em 2022, é porque a coisa vai estar tão absurdamente controlada, né? E o que a gente viu como notícia essa semana, que eu acho que eu até te mandei. Agora, o Tribunal Superior Eleitoral oficializou que o Exército vai tomar conta das urnas. Sistema eletrônico. Uau!
Nossa, isso é definitivo? Colocou. Não, é um convite ainda. Eu acho que ainda. Não, ele falou que está entre as instituições habilitadas para fazerem auditoria do sistema. Mas o que acontece? Mas é o Exército e organizações da sociedade civil que são justamente quem? Essas que vão começar a tentar agora fazer parte do controle do processo eleitoral, que são essas ONGs aí, Renova BR, esses movimentos que passam ao largo dos partidos bancados por grandes financistas como o Jorge Paulo Lemann, né, que mora aqui em Zurique e é considerado o brasileiro mais rico, mas não é brasileiro, né, não paga imposto no Brasil, mas essa questão da urna... Como o Lemann não paga imposto no Brasil? Ele é que o domicílio fiscal dele é em Zurique. O domicílio fiscal ele mora aqui. Ele mora aqui. Essa questão da urna, Pepe, também essa é a mesma coisa que o pessoal fala sempre, que é a teoria da conspiração, que o Brasil tem o melhor sistema de votação. É uma piada, e você tem professores seríssimos, um ex-professor da Unicamp, que se chama Diego Aranha, hoje em dia é professor de informática aqui em Copenhague, e outros tantos, falam que é o sistema mais inseguro do mundo. É um sistema que você tem a votação eletrônica sem auditoria e sem pressão do voto que permite a recontagem. 3 momentos de grande vulnerabilidade, que são primeiro a programação, pode ter alguma coisinha ali, depois a transmissão, depois a totalização. Você pode fazer ajustes aí de conta de chegada. O primeiro você faz a programação e depois você faz ajuste na chegada nos dois. E aí tem um artigo que a gente publicou no ano passado, olha só, lá no Duplo Expresso. Mas aí, olha só. Fala, Piero. Só fazer um parênteses aqui. E os caras são tão espertos que a cada 6 meses eles fazem o Bolsonaro soltar uma declaração dizendo que a urna eletrônica é fraudada. Ou seja, quem assumiu essa bandeira? O Bolsonaro. E aí o PT só resta a ele por jogar em oposição completa. Porque tem que jogar em oposição, né, Pedro? É só o feedback negativo. Tanto, olha que absurdo, Pepe. No ano passado, durante a eleição, o Bolsonaro falava que tinha fraude, que a urna era fraudada, e aí o Haddad entrou na Justiça Eleitoral para proibir o Bolsonaro de criticar a urna eletrônica. Então, essa pessoa querendo ser mais realista que o rei, quando estava dada aquela derrota, e ele então legitimou a contagem dos votos, enfim. Legitimou tudo. Pois é, absurdo. Então, esse artigo aqui que está publicado lá, fraude eleitoral. Partes da máfia, STF e PGR fazem confissão ao mentirem para negar a impressão do voto. Por quê? No ano passado, havia uma lei, acredite se quiser, de autoria do Jair Bolsonaro enquanto deputado, determinando a impressão do voto. Aí é vigir para a eleição do ano passado. Aí, o que aconteceu? A Dilma Rousseff, ainda na presidência, foi e vetou. E isso é uma coisa que no PT é tabu. Você não consegue falar internamente de impressão do voto. E se você falar, eles falam que você vira-lata, que você tem vergonha da potência tecnológica que é o Brasil, que faz voto sem contagem, etc. E que é teoria da conspiração, esse tipo de desqualificação. Mas por que isso? Porque o setor de informática do PT é muito próximo do setor de informática do TSE, que por sua vez são pessoas egressas da Secretaria Especial de Informática da ditadura militar. É um pessoal que não gosta de voto para começar. E o PT jurídico, né, que é essa ala aí direitista do PT, que é amiga do esquema, amiga da justiça, é muito ligada com a área de informática e sempre foi importante esse esquema da urna inauditável para essas pessoas que nunca tiveram voto. Você olha um José Eduardo Cardoso, por exemplo, em eleição proporcional, o que acontece? O PT é cheio de pessoa com muito voto, então, líder de sindicato, líder de movimento social, como que você garantia em eleição proporcional que pessoas que não têm nenhuma representatividade chegassem na frente e entrassem, né?